Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão e hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem está aqui comigo hoje é o podcast Cena Aberta, apresentado por 3 especialistas em cinema. A minha queridíssima Mikan, Mika com 3 N's no final, que tem um canal no YouTube que fala de cinema, séries, animações, cultura pop. Eu amo a Mikan, amo. Tem também o PH Santos, que é um youtuber de Fortaleza de responsa aí, um cara muito legal. O PH é membro da ACCine, Associação de Críticos de Cinema do Estado do Ceará. E tem também o Max Valarezo, que é do canal Entre Planos, que é um canal de análise e crítica aí sobre cinema. Então a gente já vê aí que o podcast Cena Aberta é apresentado por 3 feras, né? E este podcast Cena Aberta é o podcast oficial sobre filmes e séries do G-Show. Mas ele não fala só de coisas da Globo, não. O podcast fala de todos os streamings aí e tudo mais do universo do cinema. Vou deixar o link aqui na descrição do episódio, vão lá ouvir. E hoje eu vou contar para vocês a história da Lúcia. Então vamos lá, vamos de história. A Lúcia é casada há 20 anos com um cara aí. E desde o começo, quando eles ainda namoravam, esse cara fazia pra Lúcia, especialmente pra Lúcia, uma parmegiana lá. Ou às vezes era uma carne, às vezes era uma berinjela. Amo berinjelinha assim gratinada com molho de tomate, hein? E ele fazia, assim, como um mimo mesmo de amor, uma coisa especial pra esposa. Então, sempre que ele queria ser romântico, ele fazia essa parmegiana pra Lúcia. Eles tiveram 3 filhos. Quando ela teve os filhos, ele fez parmegiana. Em aniversário de casamento, o cara fazia parmegiana. Enfim, em todos os eventos, assim, às vezes quando eles brigavam e ele queria pedir desculpas, mas não sabia como falar, ele fazia parmegiana. Então, assim, sempre foi uma coisa muito significativa entre os dois, né? E com o tempo, com os anos de casamento, essa tradição do cara fazer a parmegiana foi espaçando. Então, nos últimos 5 anos, ele fazia a parmegiana ali só no dia de aniversário de casamento deles. Mais nada, assim. Ele não, sei lá, não tinha mais nenhuma outra data romântica que ele quisesse fazer. Mesmo a Lúcia, às vezes cobrando, né? E querendo, né? Que ele fizesse a parmegiana e tal. Eles fazem aniversário de casamento logo depois do Ano Novo, assim. Eles casaram bem depois do Ano Novo. Ano passado, ele não fez a parmegiana. Falou que não tinha clima, Covid, nananã. Sendo que no ano anterior, que também foi Covid, né? 2020 ele fez. Então, começo de 2020 ele fez. Começo de 2021 ele não fez. E aí a Lúcia ficou muito chateada, porque ela esperava por aquela parmegiana, né? Ali do começo do ano, né? Que pelo menos era a única coisa romântica que tinha sobrado ali, né? Na relação deles. E aí tudo bem, passou, né? Passou janeiro, ele não fez a parmegiana, passou fevereiro. Chegou março. Em março, uma amiga da Lúcia, que mora no Paraná,
foi passar um tempo na casa dela. E aí a Lúcia ficou feliz, porque assim, né, era uma grande amiga, praticamente uma irmã pra Lúcia, né? E a Lúcia recebeu muito bem essa amiga estava chegando em São Paulo pra ver se ia dar certo a coisa dela do mestrado aqui e tal, e ela ia ficar um tempinho na casa da Lúcia, até tudo se resolver. E elas muito amigas, assim, muito chegadas. Essa mulher ia ficar na casa dela até final de junho. Então bastante, né? O tempo foi passando. Quando chegou ali, final de abril, do nada, esse marido da Lúcia fez uma parmegiana. E tinha isso também. Quando ele fazia parmegiana, ele não fazia nem para os filhos. Era uma coisa que ele fazia só para a Lúcia. Então era um lance dele. Sabe quando você tem um lance com aí a pessoa que você ama e é é uma coisa só de vocês? Eu acho isso muito fofo, acho muito importante ter isso. E isso era um lance só dos dois. E aí nesse final de abril, um belo dia do nada, este cara fez a tal parmegiana, só que fez para a Lúcia e para a amiga. E na hora, aquilo, nossa, doeu demais no coração da Lúcia, porque ele não fez a parmegiana no começo do ano, no aniversário de casamento deles, e agora em abril estava fazendo a parmegiana para a amiga da Lúcia. Ela comentou, né, porque todo mundo sabia dessa coisa da parmegiana. E ela falou, nossa, eu sou muito curiosa pra comer essa parmegiana e tal, né? E aí a Lúcia até brincou, né, no dia, falou, mas ele só faz pra mim, nananã, né? E o cara foi lá e fez a parmegiana pra amiga da Lúcia provar. Então a Lúcia ficou muito mal, mas enfim, comeu a parmegiana. Ela falou que ela não lembra nem do gosto, assim. E a amiga ficou toda animada com isso da parmegiana. E aí, digamos que praticamente todo domingo, este homem começou a fazer a parmegiana e aí todo mundo comia, né? 2 filhos da Lúcia já estudam fora e um ainda estava lá, então esse filho comia, a Lúcia comia e a amiga ali tecendo muitos elogios à parmegiana do cara, né? Quando chegou no dia dos namorados, dia 12 de junho, a Lúcia pensou, bom, ele não vai fazer a parmegiana no dia dos namorados, né, porque não teria nem cabimento, mas eles sempre assistiam um filme juntos, romântico, eles tinham os rituais deles ali, né, o casal. E no dia 12 de junho, essa amiga dela ainda estava lá. A Lúcia falou pra ele, né, logo cedo, falou, hoje a gente vai assistir um filme e tal, né? Ele falou, vamos fazer uma coisa mais animada, nós 3, nananã. Aí a Lúcia até deu uma assustada, né, pensou que ele até ia propor homenagem, alguma coisa assim. Mas não, ele só tava falando mesmo de um jantar. E ele fez a parmegiana. Ele fez. E tem um detalhe, que essa moça, eu não vou falar o ingrediente, né? Mas quando ele fez a parmegiana a primeira vez, ele fez igualzinho ele fazia pra Lúcia. Então, digamos assim, que a Lúcia gostava muito de salsinha. Então ele botava bastante salsinha. E essa moça disse que não gostava de salsinha. Então, a partir da segunda vez que ele fez a parmegiana, que era o prato dele com a Lúcia, ele começou a fazer sem a salsinha. Porque a moça não gostava de salsinha. E a Lúcia, que é a esposa dele, amando salsinha. Então, ele falou aí... Você põe a salsinha no seu prato. Gente, pode ser simbólico, né? É só uma parmegiana, mas tem toda uma coisa, né? E aí, no dia dos namorados, ele fez a parmegiana sem a salsinha. E aí, a Lúcia já ficou... Ali deu um clique nela. Antes não tinha dado, ela só tava magoada. Mas ali deu um clique nela, porque na hora de sentar na mesa, pensa assim... O cara sempre senta na ponta da mesa, a Lúcia senta de um lado e a moça sentou do outro. Ele botou a Lúcia na ponta da mesa. Na hora de sentar, ele falou, senta aqui, amor. Pra Lúcia. Cada um de um lado da mesa, né? Ele de um lado e a moça do outro, assim, se encarando. A Lúcia falou, aí tem, né? Aí tem. Só que a moça já tava pra sair da casa dela. Porque já tinha dado certo as coisas do mestrado, ela já tinha alugado um apartamento e ela ia sair.
O marido da Lúcia trabalha em home office, então ele mal sai de casa. Só que a partir do momento que essa moça foi morar em outro lugar, esse cara começou a arrumar desculpa pra sair de casa. Então, se tinha um mercado pra fazer, se tinha uma coisa, aí ele falava, Não, pra deixar que eu vou. Começou a inventar umas caminhadas, uns passeios, enfim. E a Lúcia desconfiada, mas não a ponto de fazer alguma coisa, assim, só desconfiada. Só que, durante todo esse processo da parmegiana, o filho dela, que nós vamos chamar de Lucas, de 16 anos, também se ligou. Lucas, 16 anos, se ligou. E tudo que a mãe dele não fez, que talvez ela gostaria de fazer, que é, sei lá, seguir o marido e ver no que ia dar, o Lucas fez. E este jovenzinho de 16 anos montou um dossiê da traição do pai com a amiga da Lúcia. A Lúcia não sabe nem como ele conseguiu tudo que ele conseguiu, mas ele tirou fotos. Ele conseguiu tirar foto dos dois na rua se beijando, conseguiu tirar foto do pai dele entrando no prédio da amiga da Lúcia. Gente, um menino de 16 anos montou um dossiê e você pensa que ele entregou pra Lúcia separado? Não, ele entregou pra Lúcia, pra mãe, né, na frente do pai. E aí chamou o pai de hipócrita, enfim, né? Teve aquela briga em família, ele entregou tudo na frente do pai, porque o Lucas achava que se ele entregasse na frente, entregasse só pra mãe, a mãe talvez não confrontasse o pai, e ele queria confrontar o pai, né? E ele confrontou o pai, e o pai foi pego de surpresa e começou a chorar. Aí confessou, né, que sim, que tava saindo com essa amiga da Lúcia. E aí a Lúcia fez o quê? Né, ela tinha duas opções, ou conversa e perdoa, ou bota pra fora, né? E a Lúcia resolveu conversar e perdoar. Ela perdoou o marido, o Lucas não perdoou o pai. Não perdoou. Provavelmente vai levar um tempo, ainda ele é adolescente, enfim, né? As coisas ainda não se ajeitaram entre Lucas e o pai, mas temos um detalhe agora. A ex-amiga da Lúcia, porque, né, nessa altura do campeonato é ex-amiga, agora tá atormentando o casal. E aí a Lúcia não tá sabendo como lidar, porque assim, ela telefona lá, ela vai lá, ela faz escândalo com o marido da Lúcia, enfim, né? O Lucas acha que eles não terminaram, que de vez em quando o pai ainda vai lá. O Lucas acha isso. E ele falou pra mãe que agora ele não vai mais atrás de nada, não vai provar, ela que se vire, já que ela perdoou, né? Foi a Lúcia que me escreveu, não foi o Lucas. Então, o que eu tô contando aqui do Lucas, né, é a versão que a Lúcia me contou. E que ela não sabe mais o que fazer pra essa mulher parar de atormentar os dois. Eu, sei lá, eu acho que isso aí é bucha do seu marido. Você já rompeu, ela não é sua amiga mais. Ela não é nada sua. Se ela aparecer na porta da sua casa fazendo escândalo, chama a polícia. Tô nem aí, sabe assim? Seu marido que se vire. Mas ela faz escândalo, chama ele e tal, e me afeta. Tudo bem, te afeta, mas você tem que ver que isso não é seu, isso é dele. É bucha dele, porque senão você vai resolver mais essa. E aí agora o cara, pra dar uma quebrada, voltou aí a fazer a parmegiana e botando salsinha pra Lúcia, né? E quando o Lucas vê a parmegiana, ele fica mais revoltado ainda. Eu entendo o Lucas, porque adolescente é assim mesmo, mas se a esposa perdoou, né? Porque ali a gente tá falando de uma relação, né? Marido e mulher, no caso, né? Marido e esposa, sei lá. Enfim, X. O Lucas meio que, né? É filho. Se a mãe perdoou, ele não pode fazer nada. Não tem o que ele possa fazer. Mas o Lucas segue revoltado. E agora a parmegiana, que sempre foi um prato que era, né, de extremo amor, virou uma coisa que até pra Lúcia tá constrangedor. Eu acho que você pode pedir pra ele parar de fazer.
Já que você tá percebendo que ele tá fazendo só pra, sei lá, se redimir e ele já fez pra outra lá, então eu acho que esse prato perdeu o significado, assim, arrumem uma outra coisa, né, pra substituir essa parmegiana aí, porque, né, aí eu concordo com o Lucas, tá ridículo, assim. Toda hora que ela vai lá fazer um escândalo, depois o cara faz uma parmegiana pra ver se dá uma quebrada, né, no clima. Então, nessa aí eu tô com o Lucas. Concordo com você, perdoou, tá perdoado, não tem que ficar falando mesmo. Você perdoou seu marido, não perdoou sua amiga, e acontece, isso mesmo. Pra mim é pior uma traição de amigo do que uma traição de relacionamento amoroso, sabe? De amigo pra mim é pior. Então eu entendo bem você não perdoar sua amiga também. E a Lúcia escreveu pra gente pedindo dicas de como ela pode afastar essa ex-amiga dela do convívio ali, de ficar fazendo escândalo, porque ela tá assim, tá atrás do cara, o cara sai pra ir na farmácia, ela tá lá, ela brota do chão, parece, sabe? Então, eu acho só isso, acho que não é um problema seu, Lúcia, fala pro seu marido, se vira aí, o problema é seu, você que arrumou pra sua cabeça, né? Eu também vejo um pouco de razão aí no Lucas quando ele fala que o seu marido ainda sai e aí passa um tempo assim, uma calma, ela não aparece pra fazer escândalo. Então será que ele não foi lá? Será que ele de vez em quando não tá indo lá? Não sei. Eu não confiaria mais, mas, né, eu sou a pessoa que não perdoa. Então eu não sou parâmetro. Oi pessoal, aqui é a Clara, moro em São Paulo. Primeiro queria falar do aplicativo, eu amei, aqui tá funcionando super bem e eu já até adotei a cor roxinha. Parabéns Deia, parabéns toda a equipe Não Inviabilize, tô super feliz com o aplicativo. E sobre a história, Lúcia, eu sou totalmente time Lucas, mas respondendo a sua pergunta, se eu fosse você, eu mandaria o meu marido resolver isso. Eu acho que é um BO dele, eu acho que ele que tem que agora se virar. Eu vi aqui na internet que perseguir e assediar é crime, pode dar detenção de 6 meses a 2 anos. Então, põe ele pra resolver isso. Eu acho que também vai ser uma boa forma de você ver se ele tá realmente comprometido com você ou se ele ainda tá com ela. Espero que te ajude, boa sorte e, enfim, fique bem. Oi, Deia. Oi, pessoal. Aqui é a Camila e eu falo de Brasília. Lúcia, eu acho que é responsabilidade do seu esposo colocar limites nas ações da sua ex-amiga, porque foi ele, de uma forma independente, que escolheu criar essa relação, então é responsabilidade dele colocar limites. Eu acho que o que você pode fazer é investir na comunicação entre vocês dois, para que fique muito evidente, né, quais são as dificuldades em colocar os limites. Se é porque, de alguma forma, ele quer ter algum tipo de vínculo com ela, como seu filho suspeita, ou não, se ele tá fazendo tudo o que é possível de fato, e aí vocês de forma alinhada também tomar alguma decisão, como por exemplo chamar a polícia, que foi o que a Deia falou, certo? Eu acho que a comunicação pode ser um instrumento muito forte para essa situação com você e seu esposo, e o tempo também ajudar. Acho que também esses 2 pontos podem ajudar na relação pai e filho também, tá bom? Te desejo boa sorte e é isso, um beijo. Ouça o podcast Cena Aberta gratuitamente no G-Show, Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu vou deixar aqui na descrição a indicação de 2 episódios, um sobre a vida e obra do Nicolas Cage e outro que fala sobre quando filmes viram inspiração aí na vida da gente. Algum filme já te inspirou aí em algo? Então é isso, gente. Um beijo e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.